Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Eduardo e estou aqui com o Bernard. E aí, só alegria. Olha só, hein? Mais um convidado ilustre aqui no Dev na Estrada. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a carreira do Bernard, sobre as experiências, sobre os perrengues, sobre as coisas boas, né? É uma entrevista legal aí pra gente ouvir aí. Faz parte, né, cara? A gente tem que passar por isso tudo pra chegar em algum lugar, né? Sim. É como diria minha mãe, né, cara? Ela fala, pô, é com tombo que você vai aprender. Quando eu tinha minha bike lá, quando eu comecei a aprender a andar de bike. Imagina eu que já perdi 2 dedos, né, cara? Como é que é o negócio? Eita, olha aí, ó. Tem história boa pra contar hoje, então, hein? Tem história boa pra contar. Legal. Vamos lá para mais uma semana dos nossos recadinhos, o muralzinho, né, sem gasolina, né, mas tamo aí, né, como que vai rodar o Dev na Estrada, mas vamos lá, ó, queria agradecer primeiramente nossos patrocinadores desse episódio, que é o Cubo. Eles têm uma plataforma de vagas para startups, entra lá em cubo.network/jobs, essa plataforma já divulgou mais de 2.500 vagas e mais de 18 mil pessoas já utilizaram lá. A maioria das vagas são para devs, assim como nós, então entra lá, cubo.network/jobs. Se você tá querendo aí um emprego fora do Brasil, né? Mais especificamente no Canadá ou Europa, entra na VanHack, cara. Entra lá na vanhack.com, faça seu perfil, preenche lá os dados que o William lá vai ajudar você a conseguir um emprego fora do Brasil. Mas melhor que isso, vai acontecer uma feira de recrutamento aqui no Brasil, vai ser dia 23 e 24 de junho. Então entra lá em vanhack.com/São Paulo e você vai ver mais detalhes lá. Não perca essa aí, vanhack.com. Também queria agradecer a Lura, que tem cursos online de programação, mobile, front-end, back-end, edição de vídeo, tem muito curso legal lá. Se você quiser se aprimorar aí a sua carreira, entra em alura.com.br. Se você quiser um emprego novo na área de TI, entre em Revelo. Lá tem as melhores empresas do Brasil para se trabalhar. Entre lá em revelo.com.br. Queria falar aqui também dos eventos que vai acontecer aí, que estão para chegar. Tá chegando aí, ó, 9 de junho, Brasil JS On The Road, Sorocaba, tá? Versão de Sorocaba. Entra lá, bacana, vai prestigiar os caras aqui da região de São Paulo. O Eduardo Matos vai estar como host lá, então vai ser um evento massa, viu? Também temos aqui dia 9 também e também 10 de junho o Brasília Dev Festival. Então entra lá, ó, brasiliadevfestival.com.br, tá chegando, então corre lá se você quiser conferir esses eventos. E também temos o Front em Sampa, que é 14 de julho, então ainda tem mais um tempinho aí, dá tempo de você comprar ainda. Entra lá em frontemsampa.com.br e no final queria agradecer a todos que compartilham, divulgam aí o Dev na Estrada, que continuam gostando aí do nosso cast. Muito obrigado a todos. E se você ainda não conhece, a gente tá também em uma plataforma lá do YouTube. Então é youtube.com/Dev na Estrada. Estamos fazendo alguns vídeos lá. Se você curtiu o nosso trabalho aqui, espero que vocês gostem do nosso trabalho lá também. Fechou? Então é isso aí. Valeu, vamos pro cast. E aí, Bernard, como é que começou o interesse do mini Bernard lá no auge da sua, talvez, juventude, não sei, aí você pode falar aí quando é que você começou ou não, mas como é que começou o interesse com essa área que a gente tanto gosta aí, que a gente tanto ama? Cara, eu acho que eu tive alguns exemplos assim em casa, né? Primeiro, meu pai sempre foi um cara bem louco, assim, de inventar coisas, mas meu pai sempre foi da coisa física, então meu pai cortava acrílico, meu pai mexia soldava coisa em casa, desmontava todos os eletrônicos não, né? Todos os aparelhos que tinham em casa, rádio, televisão, desmontava, montava de novo, fazia isso com o carro voltava a funcionar e no fim das contas sobrava peça. Então, meu pai sempre foi um cara muito louco nisso. E perto de mim, perto da nossa casa, tinha a casa dos meus avós. Meu tio sempre trabalhou com tecnologia, meu tio trabalhou na IBM, trabalhou em várias empresas bacanas, e meu avô sempre gostou muito também de tecnologia. Então, meu avô comprava aquele CD e tinha, naquela
naquela época de revista e CD, meu avô tinha um computador já com uma partição pra Windows e outra pra Linux, sabe? Olha aí. Era bizarro. E meu avô é inventor de químico de refrigerante, então meu avô inventava refrigerante. Então eu sempre tive pessoas muito loucas perto de mim, e aí eu desenhava, eu adorava desenhar, do nada eu comecei a perceber que eu conseguia desenhar através de coordenadas na época de MSX e esses outros computadores antigos, e aí foi um caminho normal, assim, eu parar no Mirk, eu querer pegar esses desenhos e jogar pra internet, eu começar a mexer com GIFs. Cara, eu acho que foi um processo natural, sabe, de eu ser meio louco, e a internet foi o lugar onde eu consegui botar um pouco da minha loucura, assim. E aí eu fui desenvolvendo a partir daí, criando site depois para as outras pessoas, aí eu fui achado na internet por empresas, e aí minha carreira começou a decolar. Legal. Então o interesse foi de casa aí, né? Pô, uma galera tem isso também, né? Ver os familiares mexendo com alguma coisa ou outra, ou alguém de família falando, pô, você não vai pra essa área que vai ser sucesso, né? Fazendo aquelas previsões, né? Exato, e ninguém sabia, na verdade, onde eu ia chegar, né? Ninguém sabia, na verdade, qual seria essa profissão. O que todo mundo sabia é que eu gostava muito de computador, e isso a gente tá falando, gente, de 96, 95, 96, e eu não tinha computador em casa. Então, até 98, ali 99, eu ia pra casa dos meus avós pra fazer as coisas lá. Inclusive, os primeiros sites que eu fiz pagos pra cliente, eu ia pra casa dos meus avós e ficava lá passando o fim de semana codando. Olha que coisa louca, né? Caraca, né? Então, e coisa mais louca ainda é você conseguir já vender os sites nessa época, né? Porque era muito novo ainda, né, cara? Tudo, assim, né? Pois é, eu acho que eu sempre falo, eu tive muita sorte na minha vida, sabe? Eu não posso reclamar de nada, porque eu acho que por algum motivo alguém precisava de alguém, que aí lembrava de mim, aí me indicava, e aconteceu esse momento, assim, de serendipidade em vários momentos da minha vida. Isso é muito legal, assim, eu tive muita sorte mesmo. Boa, legal, cara. E aí, bom, enfim, você despertou interesse, né, na área, começou a fazer uma coisa ou outra. Quando é que começou, de fato, você virar isso o teu ganha-pão de fato, assim? Você falou que até fazia os sites, né, acho que, mas eu não sei se isso já era o teu ganha-pão ou não, ou se você fazia pra tirar aquela mesada do mês, tal, etc. Tiveram, acho que, sim, no começo da minha carreira, tiveram 2 ou 3 breakpoints, assim, que foram bem importantes, e o último foi o turning point mesmo que fez minha carreira. O primeiro deles foi, de fato, um garoto de 14 anos, 13 anos, 14 anos, começar a ganhar um dinheirinho ali fazendo um site, uns R$150 por mês. Cara, 14 anos, você é um garoto que tá na escola, você tem R$150 por mês, você vira Deus, né? Você compra pessoas, se você quiser, lá dentro. e isso pra mim foi muito legal, porque minha família sofreu muito na época do Collor lá, e pra gente já foi difícil ali o final do segundo médio. Eu estudava em uma escola particular, e aí ficou meio complicado de pagar. Então foi uma forma de eu tentar ter minhas coisas, já que eu sabia que meus pais não estavam conseguindo bancar tanto, sabe? Mas nada pra reclamar, tá? Foi muito tranquilo, eu sei que eles se esforçaram muito, mas eu sempre tive muita sorte também nesse lado. Então a primeira coisa foi essa, assim, eu vi que eu conseguia fazer algumas coisinhas que nenhum garoto da minha idade conseguia fazer. Depois disso, foi quando terminou de fato a escola, que eu já sabia o que eu queria na minha carreira toda, exatamente porque eu vi que eu era muito bom nisso. Então, me ajudou muito eu saber que, eu vou dar o próximo passo, agora eu vou pra faculdade, eu vou pagar minha faculdade, eu já trabalhei na empresa X, e aí nessa empresa X, que foi o primeiro trabalho, que eu nem considero que foi o primeiro, mas foi o primeiro mesmo, eu tomei uma volta muito grande, eu ganhava, acho que era R$100 por mês, cara, e era, 1h30 pra eu chegar no local, e tomei uma perna, porque era meu tio, assim, que era o dono da empresa, e a gente nunca mais se falou desde então, e ninguém sabe dessa história, assim, acho que foi a primeira vez que eu tô contando essa história publicamente. Exclusivo aqui, hein, pra nós, DNR. Pior que sim, cara, e isso me traumatizou tanto, eu mexia com software na época, nem era com site, era mais com software, e isso me traumatizou tanto que fez, de fato, eu repensar, assim, meu trabalho. Eu falei, cara, eu, sei lá, não sei se é isso que eu quero fazer, vou tentar achar um estágio pra ver se eu consigo validar de novo. E aí eu arrumei um estágio, acho que 2003, 2002. Desculpa interromper você, mas cara, isso é bem bizarro, né? Tipo, o lance de trabalhar pra familiar, assim, é sempre complicado, né? Eu tenho alguns amigos também que tiveram alguns problemas, assim, né? Às vezes a gente vai quando a gente é meio novo, a gente vai muito na conversa, talvez, né? De, família, não sei o quê, né? É complicado, cara, e qualquer coisa que estremer, foi muito difícil, cara, eu vou contar um caso, assim, nossa, eu tô revivendo memórias aqui, eu tô quase me emocionando, e porque era muito difícil, porque eu tinha que, como eu falei, era 1h30 pra chegar no local, eu tinha que pegar 2-3 ônibus pra poder chegar lá, e quando eu chegava, atrás dessa casa onde era a empresa, era a casa dos meus avós, parte de pai, e meu avô já tava bem doente de Parkinson, assim, então volta e meia eu tinha que parar meu
trabalho pra ir na casa dos meus avós pra poder ajudar ele a descer da escada, a trocar fralda, a fazer um monte de coisa que tinha que fazer. E então, assim, foi um momento muito, talvez foi muito difícil, mas foi um momento de muita evolução pra mim. Acho que o Bernard se tornou o Bernard naquele momento, sabe? Por isso que eu falo que é o segundo breakpoint. E o mais legal disso é que eu vivi pra ver uma pessoa da minha família falar tantas besteiras sobre mim, que eu falei, caramba, existem pessoas tão ruins, sabe? No mundo, assim, existem pessoas que são tão mais, e, porra, eu já sei o que eu não quero me tornar. E foi muito bom, porque quando eu, poxa, infelizmente meu avô faleceu logo um pouco depois, eu saí daquela empresa, nunca mais voltei, nunca mais falei direito com esse meu tio, assim, graças a Deus eu nem vejo mais. E aí eu achei um estágio, e esse estágio, cara, foi uma empresa já de web, de software web, já trabalhando com SOA, trabalhando com orientação a objeto, trabalhando com Java, e a galera era tão profissional, assim, tinha um holandês dentro da empresa, tinha muita gente bacana, que aí eu vi que, pô, caraca, não, cara, olha, eu não sou tão ruim mesmo, poxa, eu sou bom, olha que a oportunidade que eles estão me dando, tô conseguindo entregar um resultado, pô, já era um estágio de R$1.000, e isso, tô falando, gente, 2003, pra um garoto de 17 anos, sabe? E isso foi muito legal, ali foi meu turning point, que eu falei, cara, eu consigo me tornar um dos melhores fazendo isso, porque eu tenho um dom aqui, e agora é só eu praticar. E aí foi o que eu comecei a fazer na minha carreira em 2003, começar a praticar mais do que qualquer pessoa que eu conhecia, que fazia o que eu fazia, praticava. E é isso que eu comecei a me desenvolver. Pô, legal, cara, bacana. O importante é você não ter desanimado ali, né, nesses primeiros obstáculos, né, porque eu imagino que tem muita gente que para por conta disso, né, cara, tipo, se desanima com a área por esses itens, assim, né, que acontecem, essas experiências ruins, né, que acontecem. Sim, acho que agora que a gente é adulto, né, Edu? Tipo, quando a gente era moleque, ok, mas agora que a gente é adulto, e agora também que a gente é pai, eu sei que é clichê, mas a gente tem que entender que a gente tem um papel muito importante para um jovem que tá do nosso lado, seja num evento, seja no trabalho. Poxa, é uma oportunidade da gente mostrar para aquela pessoa que ela pode ser alguém que, ok, vai ser difícil às vezes, mas, cara, é o nosso papel inspirar aquelas pessoas. Para não parecer como aconteceu comigo, talvez se eu não tivesse um pouco de sorte, talvez eu tivesse desistido, como você falou. E, cara, até hoje, às vezes, por uma irresponsabilidade de pessoas que estão na nossa geração, mais pessoas desistem. Sabe? Então eu acho que foi muito bom ter vivido isso. Eu agradeço muito ter vivido isso. Se eu visse de novo, eu gostaria de ter passado por isso. Porque hoje eu me conheço e eu sei que todo mundo que passou, poxa, se tiver alguém que ouve esse podcast que já trabalhou comigo, eu tenho certeza que não tem exceção de pessoas que trabalharam comigo, o quanto eu me dediquei para inspirar elas, para conversar com elas, para desenvolvê-las, para dar oportunidade, porque tudo foi focado nesse momento, sabe? Eu acho que, como eu falei, aquilo ali foi a base que moldou quem eu sou hoje. Eu tenho certeza que foi nessa experiência que eu tive. E você tocou num ponto bem, bem legal mesmo, que quando a gente se torna pai, assim, né, se desenvolve como pai, eu digo, eu acho que você começa a ter essa percepção muito maior, assim, né, de, pô, o que eu tô falando aqui, né, como que eu estou conversando com outras pessoas, né, que tipo de experiência que eu tô passando, né, então, essa responsa, não sei, eu também sinto essa responsa, às vezes, um pouco maior, assim, em alguns casos, porque várias pessoas, às vezes, vêm me procurar no Messenger, no Telegram, no LinkedIn, que seja, perguntando coisas de carreira mesmo, assim, né, e, pô, você fica naquela responsa gigante, assim, né, então, caraca, o que eu falo aqui pra não, sei lá, não enviesar a decisão da pessoa, né. E aí eu também uso o outro lado, sabe, tipo, eu tive, como eu falei, um avô fantástico que me incentivou muito, parte de mãe, meu tio, a minha mãe, cara, poxa, quantas vezes eu conversei sobre carreira com a minha mãe é de RH, minha mãe é psicóloga, e cara, minha mãe me dava, cara, eu podia pensar a maior loucura do mundo, minha mãe era a primeira a falar, cara, vai tentar, poxa, fui morar em São Paulo, minha mãe falou, vai, sabe, deu errado, eu falei que queria voltar, ela falou, volta, então, cara, eu acho que de fato, eu acho que a gente, quando a gente se torna adulto, a gente tem uma responsabilidade muito grande para ajudar, tipo, entrantes, ajudar aquelas pessoas que não sabem ainda ou estão se tornando alguém, e a gente tem um papel crucial nisso, sim. Isso inclusive fez eu mudar a forma das minhas palestras, porque eu tive que mudar para ajudar pessoas em momentos de dúvida, em momentos de incertezas, de frustrações. De fato, cara, eu acho que a nossa carreira é menos computador e muito mais falar com as pessoas, sabe? Muito legal isso, cara. E aí, como é que foi essa tua evolução lá em 2003, você comentou, né? Da tua timeline aí, né? Como é que foi o Bernard pós
todo esse processo de, né, de se descobrir e falar, não, beleza, essa é a área. Como é que foi o teu caminho, assim? Né? Cara, foi um Bernard extremamente arrogante, né? Eu sou arrogante até hoje. E, eu falo que quando eu era moleque eu achava que eu tinha experiência, né? E na verdade eu tava sendo arrogante. E hoje, que eu tenho mais experiência, eu tenho certeza que eu fui arrogante e continuo sendo muitas vezes. Mas essa arrogância me fez... Eu era aquele cara que batia de frente com o meu chefe, falava, não, cara, assim é melhor. Ele, não é. Eu falei, aqui, cara, é melhor, vamos fazer sim. Tipo, um garoto de 17, 18 anos enfrentando o chefe. Mas eu me considero muito bom. Eu era muito bom e hoje eu sou muito bom naquilo que eu faço também, mas eu era muito bom. Então, o meu chefe, ele soube, tipo, não diminuir minha velocidade, mas ele soube, tipo, tentar aproveitar o melhor de mim e me pontuando quando eu falhava. Foi um cara muito bacana, assim, eu peguei alguns caras muito bacanas. Não eram todos os meus chefes dessa empresa de estágio que eram legais, mas até com os erros, eu fui entendendo que, ok, Bernardo, se você se segurar um pouquinho aqui, tu consegue ser mais estratégico. E aí eu comecei a aprender um pouquinho de estratégia. Uma grande virada pra mim foi quando eu comecei nessa empresa. Eu fiquei 4 anos nessa empresa de tecnologia. Eu comecei como estágio e fui normal até júnior. Eu comecei a ser colocado em reuniões com o cliente. Então eu comecei a apresentar os produtos que a gente estava desenvolvendo. E aí depois eu percebi que eu era muito bom pra falar em público, eu conseguia fazer ótimas apresentações. E eu falei, caramba, poxa, eu vou fazer isso com mais pessoas. E aí eu comecei a dar aula na faculdade. Eu comecei a dar aula pra um monte de jovens, assim, eu montei, na verdade, toda a grade de programação desse curso que a gente criou de web design. Que massa. Isso aí em 2007, talvez, eu já não lembro das datas, deve ter sido por aí. E ali, cara, eu ganhei muita didática, porque eu fui estudar didática, fui fazer curso de oratória, fui fazer curso de postura, fui estudar como é que eu fazia uma apresentação que fosse visualmente sexy e ao mesmo tempo bem clean, assim. Então aí me deu toda a base que eu ganhei pra poder começar a dar palestras mais intensamente por volta de 2008, 2009, que foi quando meio que meu nome começou a ficar mais comum nas comunidades. E aí começou a minha trajetória mesmo de ser cada vez mais ousado, trabalhar em empresas cada vez maiores e começar de fato a rodar o Brasil todo e depois ir pra fora, ajudando pessoas a ou boas práticas, ou brincar um pouco mais com CSS, ou tentar criar processos de documentação em front-end. E aí eu comecei a criar esses conteúdos assim que faz parte do nosso dia a dia. Pô, bacana, você falou, só queria chamar a atenção um ponto que você comentou aí, do lance de quando a gente é novo, a gente acaba não ouvindo muito quem é mais experiente, ou talvez até o nosso chefe, ou quem tá na posição de liderança, né? Isso eu acho que é meio que normal, e eu acho que outro ponto positivo disso que você comentou é de ter alguém como líder pra te orientar nessas fases da nossa vida, assim, né? Porque, às vezes, o que acontece é que tem muita gente que tá começando na área mesmo, e aí começa a ganhar um pouco de experiência, e aí começa a ter esse comportamento que eu acho que é normal, né? De, pô, eu sei o que eu tô fazendo, dessa forma funciona porque eu aprendi assim, e eu acho que é fundamental, né? Você ter um papel de liderança que saiba lidar com esses perfis e guiar essas pessoas, né? A gente tinha esse problema, tinha esse ponto aqui também, porque às vezes algumas pessoas de liderança comentavam que, pô, eu tenho esse problema aqui de segurar pessoas muito novas, que são muito aceleradas, mas é o tipo de problema que eu acho que toda empresa gostaria de ter, né, cara? De ter pessoas muito boas que você tem que só lhe guiar pro caminho certo, né? Do que ao contrário, às vezes você tem perfil que é totalmente oposto a esse, né? De, pô, estou cômodo aqui, estou bem aqui, só vou me adequar aqui e ficar na minha, né? Cara, e você falou é exatamente isso, assim, as empresas, elas não deveriam segurar, elas têm que conseguir, talvez, encontrar os motivadores e os catalisadores para cada pessoa. Eu era bem arrogante, ainda sou, mas eu era bem arrogante mesmo. Não era porque eu, nenhum momento, ofendia, nenhum momento eu sempre fui muito político, eu sempre fui muito correto com as pessoas, mas era no sentido de, cara, olha só, cara, olha o que tá sendo feito lá fora, eu conseguia trazer referências que muitas vezes meu chefe na época não tinha. Então, eu sabia que eu tava fazendo, porque eu tava fazendo um projeto pra fora. Então, eu tinha noções ali que eu acreditava que ia fazer muito sentido. E algumas delas eu ganhava, e outras delas eu perdia. E quando eu perdia, eu ficava mordido. Eu falava, não é possível. Aí eu trabalhava mais horas, trabalhava de casa pra tentar fazer uma prova de conceito, alguma coisa, pra entregar pro time, assim, falar, aqui, cara, olha aqui, eu fiz pra você já, você não precisa nem fazer. Eu era um arrogante, mas um arrogante muito workaholic, assim, que eu... Cara, eu sempre falei isso. Na época que eu codava, assim, na época que eu gostava de desenhar a tela e tal. Cara, se eu não estivesse fazendo aquilo ganhando dinheiro, eu tava fazendo aquilo em casa brincando. Porque eu tinha um tesão de criar coisas, de inventar coisas, que eu ficava mexendo o dia todo. Eu chegava em casa, eu continuava mexendo no computador. Porque, porra, era o que me dá tesão, sabe? Ainda me dá tesão hoje, mas hoje eu mexo menos. Então, assim, isso me ajudou muito, porque eu tinha que pagar pela ousadia que eu sempre tive. Na verdade, isso é a minha vida, né? Eu sempre tive que pagar pela ousadia que eu tenho. E pra isso você tem que realizar, você tem que gerar case de sucesso. Porque
porque nada consegue bancar a minha ousadia se eu for só a ousadia. Então eu sempre tive que realizar o dobro pra poder, tipo, usar um Crocs, eu poder falar da forma que eu falo, eu poder brincar da forma que eu brinco e conseguir segurar a onda no back office, sabe? Ah, legal, cara. Eu acho que isso vai muito do perfil e da evolução nossa como pessoa mesmo, né? Não só como um profissional, né? A gente como pessoa, né? De novo, acho que pra mim esse processo de transformação, assim, total, começou no meu casamento e depois foi com o nascimento da Duda, assim. Eu acho que você vive momentos, assim, que você dá saltos, assim, às vezes de experiência que você fala, puta, cara, quando eu era nessa idade aqui, fiz tanta merda que você fala, pô, e até eu brinco com meu pai bastante, eu falo, cara, agora eu tô aprendendo a ser filho, porque quando você tem alguém pra sei lá, pra mentorar, pra você falar, cara, a partir de agora eu vou ser o mentor da minha filha, né? E aí que você cai a sua ficha das coisas que teu pai fazia com você, tua mãe, sabe? Então, eu acho que é o processo de evolução normal, assim, né? Da gente como pessoa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho a mesma pegada, assim. Eu acho que quando a gente vai tendo mais responsabilidade, a gente olha pra trás e fala, putz, ainda bem que eu já passei por aquilo no passado, porque senão eu não daria conta hoje. Então, sim. É um processo normal de frustração, é um processo normal de olhar pra trás. E eu sempre falo isso, cara, não importa onde tu vai chegar na tua vida, de verdade, não importa se você vai virar sênior naquela empresa, se você vai virar diretor daquela empresa, se você vai trabalhar na Google ou qualquer outra empresa que você ache que é super bacana trabalhar. A grande verdade é que a trajetória, a tua vida, ela não tem tipo sim ou não, sabe? Ela é a trajetória que conta. É o que você fez ao longo do seu caminho que vale a pena. Não é onde você chegou. Porque se você pode ter uma trajetória ruim, mas você chega lá, você vai perceber que foi vazio e você nunca vai acreditar que de fato você foi bem sucedido. E mesmo se você fracassar no fim das contas, quando você olhar a tua trajetória, tu vai falar, caraca, olha quanto eu vivi. Eu sempre prezei muito pela minha trajetória. Então eu acho que é uma coisa que a gente aprende muito a valorizar o nosso caminho. Não importa de quantos fracassos e vitórias tivemos no meio dele, sabe? Legal. Pô, bem massa. Essas entrevistas são muito massas. Eu, às vezes, vejo a galera falando um pouco, pô, eu queria ver mais conteúdo de tech, mais técnico, assim. Cara, mas isso aqui pra mim é ouro, tá ligado? Essa troca de experiência é ouro, assim. Eu também gosto muito. Continuando aí, cara, você falou dessa época sua que você começou a palestrar. Como é que foi isso também, né? Até porque hoje eu vejo também que, não sei se você também sente o mesmo, mas tem bastante gente com esse interesse, com essa vontade de palestrar, e aí as motivações são diversas, né? Aí isso também é outro ponto que a gente pode comentar, mas nessa época, né? Porque eu lembro de 2009 de você, acho que com o Zeno no Frontin Sampa, cara, tava lá. Inclusive até eu fiz uma pergunta pra vocês depois do final, não sei nem se você vai lembrar disso, mas sobre o lance do freela não compensa, isso marcou demais, eu acho que tanto a comunidade aqui em São Paulo como num todo, assim, né? Eu acho que o lance do freela não compensa. Mas aí, fala um pouquinho mais dessa experiência de palestrar antes aí. Bom, eu fiz eu trabalhei com alguns eventos quando eu era moleque, né? Eu era pra fazer festas, fazer eventos de adultos e tal, eu era bem, então já não tinha muito, já nunca fui muito tímido, então pra mim foi muito fácil. E como eu falei pra você, quando eu tava nas empresas que eu comecei a fazer demo para clientes, eu comecei a perceber que, cara, eu consigo passar um pouco dessa doutrina aí. Eu comecei a passar um pouco do conteúdo técnico que eu conhecia para alguns dos colaboradores dessa empresa. Quando eu comecei a dar aula em faculdade, a gente tinha que fazer uma palestra de abertura para conseguir fechar a turma. Então foi nesse processo ali de dar aula e ao mesmo tempo estar em eventos com clientes que eu comecei a dar palestra bem assim, bem fluido, assim, sem ter um marco de foi esse evento que eu comecei a dar palestra. Não teve propriamente dito. Mas talvez o primeiro evento grande que eu dei uma palestra que foi o que mudou para mim, acho que foi 2011, o EdTED que aconteceu no Rio de Janeiro, que era um grande evento de web design da revista da Articon, na verdade, a editora. E esse evento, assim, sei lá, dava centenas de, talvez até milhares de pessoas no Rio de Janeiro e em São Paulo. E aí eu fui uma das primeiras pessoas a falar sobre organização front-end. E na época foi um boom, assim, Twitter tava bombando, todo mundo começou a falar de mim, aí eu, fiquei na boca do povo e eu comecei a crescer. Eu fiz muito, falando agora sobre a questão do freela, eu fiz muito freela e me ajudou muito a me tornar quem eu sou. O que a gente fala é que antigamente não tinha, mas naquela época de 2011, ali 2012, quando a gente começou a dar esse tipo de palestra, já tinha, porque você tinha projetos open source, você tinha alcance a repositórios de várias pessoas no Brasil e fora fazendo projetos bacanas. Já se brincava mais com HTML e CSS do que na minha época. O que a gente falava, e eu ainda defendo muito isso, é que, ok, se você vive de freela, super tranquilo, sabe? Tipo, go ahead. A grande questão é que uma coisa é que quando você só vive com isso,
isso, cara, isso não é o teu freela, isso é o seu trabalho, você é uma pessoa autônoma. O que a gente fala do freela é você trabalhar 8 horas por dia, 9 horas por dia, chegar em casa e você vai tirar mais 2, 3 horas pra fazer um freela. Isso é insano. Você tá perdendo a tua saúde, você tá abrindo mão de coisas que podem ser muito mais legais pra você, você com certeza não vai manter 100% da qualidade do seu trabalho, que tá pagando seu salário, que tá de fato te contratando, e você tá fazendo isso na verdade por dinheiro, porque o aprendizado do freela, ele é uma coisa muito, muito contraditória. O que a gente sugere é você gastar esse tempo ou com uma coisa pessoal, pra você se desenvolver, ou tá na relação, quer mesmo desenvolver, quer se tornar a melhor pessoa da sua área, cara, usa esse tempo pra criar projetos, pra criar coisas com um tema que você gosta, cria projeto com seu amigo, cria um projeto open source, cria um projeto fechado, cria uma empresa, cria uma palestra técnica, e você, a melhor forma de aprender uma coisa é fazer uma palestra, porque você tem que imergir naquilo ali durante semanas. Então, aproveite o seu tempo pra esse tipo de coisa, porque no freela tem uma coisa chamada prazo, tem uma coisa chamada escopo, e isso prejudica a tua capacidade de aprendizado, porque você vai aprendendo de forma tão fragmentada, baseado no que o cliente quer, que no fim das contas você não evolui tanto, como se você fizer uma coisa que seja pra você. E é isso que a gente diz, aproveita o seu tempo uma coisa pra você, e não é o freelance. O foco nunca é o dinheiro. E aí, usando um pouco mais de base técnica pra isso, se eu não me engano, em 1970, uma coisa assim, teve um cara chamado Edward Deci, depois quem quiser procurar no Google pode, ele fez um experimento com universitários e separou em 2 salas. Na primeira, ambos tinham que trabalhar com um puzzlezinho, com um quebra-cabeça de madeira, fazendo o máximo de combinações possível. E aí, ambos, no meio do caminho, tinham um intervalo. No primeiro grupo, ele estava pagando por hora para esses estudantes. E no segundo, ele não estava pagando. O que aconteceu? Quando aconteceu o intervalo nesse primeiro grupo, as pessoas que estavam trabalhando, os estudantes lá, paravam para descansar. E liam uma revista, liam um livro, alguma coisa. O segundo grupo, que não estava pagando, mesmo na época de intervalo, as pessoas ficavam totalmente desesperadas querendo resolver o enigma lá do puzzle. Ou seja, ele conseguiu comprovar que a motivação intrínseca, ela é muito mais forte do que a motivação extrínseca. E no caso, o extrínseco é o dinheiro. Por isso, dê preferência a projetos que trabalhem com a tua motivação intrínseca. Aprender algo, criar algo, que ela é muito mais forte do que o dinheiro mesmo. E sem contar que você mata todo o processo criativo quando você começa a falar de prazo chegando, tipo, valor hora, cara, esquece, você tá baseado realmente em outras motivações, né? Então, eu acho que o aprendizado é muito mais difícil quando você corta esse processo criativo do todo o processo ali, né? Exatamente. Não, é o fato, assim, eu conheci o Zeno exatamente dando uma palestra num evento, onde a palestra dele foi a penúltima, e ele falava sobre, poxa, você já usa HTML5, HTML5 é demais e tal, e a minha palestra é exatamente assim, não usa HTML5. E muita gente na época achou que a gente se odiasse e tal, mas foi muito legal isso, porque o assunto era exatamente esse. Poxa, HTML5, uma coisa super bacana de aprender, um monte de tag nova que a gente pode usar, olha a potência que deu na web o HTML5 hoje, né, hoje a gente consegue ver muito claramente isso. Agora, naquela época, lá em 2000 e alguma coisa, 2011 eu acho, você fazer um freela de um cliente e você usar HTML5, cara, calma, porque você não vai dar suporte pra isso. Quando você entregar esse projeto pro seu cliente, esse cliente vai pagar e vai embora. E aí? E se tiver uma mudança lá? E se tiver uma mudança da tag? Você vai encher de polyfill pra poder, funcionar, mas se acontecer uma mudança real, você vai ter que fazer o quê? Você vai voltar? Oi, cliente, tudo bem? Olha, tu monitorei o teu site. Você não monitora. Então, o que eu falei calma. Ainda não se pode usar isso numa coisa que você tenha controle. Agora, calma. Não use porque é trend, porque, isso vai prejudicar, não é profissional isso. Você usar uma coisa só porque é trend. Então, usa isso num projeto separado, um projeto seu. Sim, exato. Então, eu acho que ainda tem isso, sabe? A gente precisa ter um pouco mais de calma e brincar muito. E eu acho que a melhor forma de você aprender as coisas novas e tal é você criar projeto solo. E é isso que eu faço até hoje. Eu crio um monte de projeto do lado, assim, a side project, pra poder aprender, testar coisa nova e principalmente brincar. Acho que faz muito sentido isso, sim, cara. Eu lembro que na época, até quando vocês falaram disso, eu tava trabalhando numa agência como um outsource mesmo, né? Então, e aí na época até a gente contratava pessoas, freelancers, pra isso. E até eu te perguntei, acho que eu perguntei no fim da palestra, como é que vocês veem esse lance também de freelancers trabalhando em agências e tal? Porque até comentei o caso de, às vezes a gente fazia cotação com alguns freelancers e o preço era absurdamente baixo, assim, sabe? E eu, como front-end, olhava e falava, cara, eu até já cheguei a mandar e-mails, assim, pra propostas que as pessoas mandaram, e falava, cara, pelo amor de Deus, tá muito baixo o teu
preço, sabe? Tipo, e eu tava contratando essa pessoa, sabe? Mas foi nessa pegada. E eu acho que valeu muito a discussão na época, assim, né? Porque a maioria das pessoas que eu conhecia também fazia o freelancer, assim, tipo, depois do horário do trabalho, como um complemento de renda mesmo, assim, né? Eu acho que despertou bastante coisa, assim, depois dessa época. E aí, puxando o gatilho aqui também, né? Como é que foi depois disso tudo, assim, né? Desse processo teu, assim, de, pô, eu realmente tenho uma relevância aqui na comunidade, os meus projetinhos aqui estão rolando. Como é que foi depois a evolução disso, né? Bom, foi tenso, assim, porque a gente teve um podcast também, né? Lá nos primórdios, o famoso Desconferência. Hoje não é mais famoso, mas foi, né? Olha aí. E a gente, então a gente criou umas coisas super legais. A gente sempre... Eu acho que pessoas boas encontram pessoas boas. Então a gente encontrou pessoas boas no meio do caminho. Pô, conheci muita gente que até hoje são grandes amigos, alguns são até padrinhos de casamento. Bom, o que aconteceu com isso? Eu comecei a trabalhar em algumas grandes empresas como líder de produto. Essa é uma coisa legal. Sempre estive vinculado à comunidade de desenvolvimento. Amo a comunidade de desenvolvimento, mas eu sempre fui contratado como pessoa de produto. Porque eu gosto muito da parte de desenhar os conceitos, não só tela, desenhar os conceitos. Fazia também muitas vezes o front-end para poder a gente ganhar velocidade, ganhar organização. Sei lá, fazia tudo, na verdade. Eu sempre fui de fazer tudo. E isso me levou ao caminho de um product manager ou um head de produto, ou um PO em alguns casos, coordenador de produto. Enfim, sempre trabalhei com produtos digitais. Então esse foi um caminho que eu fiz na minha carreira, independente de eu estar em eventos de desenvolvimento. Fora isso, eu cada vez mais tentando trazer conteúdos diferenciados, eu sempre dediquei muito para palestras e eventos. Raramente eu terminava uma palestra, um slide assim no dia anterior, eu tinha que fazer semanas antes, porque eu sempre gostei muito de praticar, porque eu tinha que ser o melhor. Aí é o Bernard falando, o Bernard é arrogante, então ele tem que ser o melhor. Eu tenho um grande problema sabe, eu era aquela pessoa, cara, que na escola eu era titular de todos os times que tinham. Eu era titular do time de futebol, de vôlei, de basquete, tudo eu tava como titular, simplesmente porque eu que tirava o time. Então, eu tinha aquela coisa de, cara, o que eu posso fazer pra poder me destacar aqui? E eu fazia isso, então eu tinha que, pelo menos ali, só não posso comprometer muito. Então, eu tentava meio que ficar no level ali 6,5, 7,5, mas eu que tomava atitude, porque eu sabia que se eu tomasse atitude eu tava dentro. E eu faço a mesma coisa com os eventos, com as palestras. E aí aconteceu uma coisa legal, até 2014, minha carreira foi exatamente essa. Produto, comecei a trabalhar com empresas grandes, depois me aproximar das startups. E quando eu me aproximei das startups, eu falei, caramba, existe um mundo aqui que vai dominar. Isso foi por volta de 2011. Fui morar em São Paulo, e aí, trabalhei numa startup, essa startup deu super certo, foi vendida, recebi investimento, tá? Depois de um tempo eu falei, cara, eu vou ficar pelas startups agora, porque é muito mais legal do que uma empresa normal, é muito mais dinâmica, eu consigo fazer muitas tarefas bacanas, e foi assim que eu fiz. Até 2013, no meio de 2013, final de 2013, eu descobri que todo dia, cara, eu recebia 3, 4 e-mails por semana de recrutadores me oferecendo proposta de desenvolvimento front-end, tanto aqui no Brasil e principalmente para fora do país. E eu falava assim, cara, eu não quero ir pro país tal para trabalhar como front-end, porque eu não trabalho como front-end nem aqui no Brasil. E nesse momento eu percebi que eu estava cometendo um grande erro na minha carreira. Eu estava sendo comprado por uma coisa diferente daquilo que eu estava vendendo. E eu percebi que muito era por eu estar extremamente presente nos eventos de desenvolvimento front-end e extremamente presente com as palestras que eu criava e conteúdo que eu fazia, artigos principalmente. E aí em 2014 eu fiz um desafio para mim. Eu tinha 1 ano para poder ficar uma pessoa conhecida na área de produto e área de empreendedorismo no Brasil. Então, eu tive uma decisão muito difícil, que foi recusar todos os eventos de desenvolvimento em 1 ano. Eu fiz isso, eu recusei todas as palestras que me convidaram. Desculpa, você tá ouvindo agora, esse foi o motivo. E aí, eu falei, eu só vou agora palestrar se for em evento de produto, inovação ou empreendedorismo. E, cara, em 6 meses eu já era uma pessoa super conhecida nesse mercado. Em menos de 1 ano, eu fui contratado pela Microsoft para apresentar o maior prêmio de startups da América Latina. E aí eu falei, que massa. Caramba, eu consegui de novo, sabe? Eu consegui de novo me colocar no mercado que, extremamente competitivo. Eu consegui usar a minha estratégia de novo de ser ousado e de estudar muito por trás dos panos. E deu certo. E aí, em menos de 1 ano eu já estava conhecido nesse setor, comecei a entregar resultado, comecei a fazer coisas bacanas. E aí, por volta de 2016, 2017, eu voltei a me aproximar das comunidades de desenvolvimento, já com o produto da Bunny, para tentar conhecer mais essa galera e tentar ajudar essa galera a, de fato, inovar. E foi um desafio
desafio bem grande, a Bunny, de fato, ela foi um desafio muito louco, mas, poxa, me fez de novo ver rosto de pessoas que eu já vi há muitos anos, eu ouvi histórias muito boas, e aí nisso eu comecei a me especializar em carreiras. Eu comecei a me especializar em sentido de, caramba, vamos conversar sobre coisas na sua carreira que ninguém nunca parou pra conversar. E eu tenho feito isso no Brasil, correndo vários eventos, criando vários conteúdos, e isso tem me alegrado muito. Usar todo o conhecimento de métricas que eu tenho, de produto que eu tenho, de inovação, de processos, e começar a ver que eu posso rodar esses conceitos dentro de uma carreira que funciona muito bem. Pô, que massa. E esse processo teu, assim, também de ter esses feelings, assim, né? Que nem você falou, eu tava trabalhando com um produto praticamente, né? Durante um ano fiquei nessa, sumi, né? Um pouco do mapa, eu realmente lembro, tipo, do nada o Bernard sumiu, assim, tipo, um ano sem aparecer. E aí, como é que foi esse processo teu, assim, de, agora eu vou ter esse olhar um pouquinho mais pra essa parte de carreiras, eu sei que é um pouco do útil ao agradável, né? Você tem a experiência toda de carreira, de ter passado por várias empresas, de ter conhecido um monte de gente, mas como é que é isso também, né? Porque quando você... Aí eu chutando aqui, tá? Você pode falar melhor. Mas quando você tem esses dados, essas informações e tá enxergando os dois lados da moeda, né? Tanto o lado da empresa e do recrutador e também de quem é contratado, fica um pouco difícil, assim, você fazer um meia-culpa entre os dois lados e, sabe, como é que é isso, cara? Como é que é lidar com esse conflito? Assim? Rapaz, é muito difícil. É muito difícil, porque nos dois lados nós temos casos muito extremistas de pessoas extremamente despreparadas para o mundo. Nós temos hoje pessoas que até algumas ganham ótimos salários aqui no Brasil, que são muito ruins. E eu não estou falando ruim tecnicamente, estou falando ruim com postura de pessoas. A mesma coisa para empresas. Nós temos empresas aqui no Brasil que gastam dezenas de milhares de reais botando stand em eventos, patrocinando eventos, porque é a métrica de marketing ou métrica de RH, mas não tem a mínima estratégia para poder conseguir contratar essas pessoas e principalmente desenvolver essas pessoas dentro da empresa. É uma coisa muito difícil de você hoje, quando alguém contrata um programador, uma programadora, um designer, uma designer ou qualquer área dessa área de tecnologia, chegar para ela e falar, vamos criar um planejamento de 6 meses a 2 anos, vamos fazer o seguinte, vamos conversar a cada 3 meses, vamos olhar o que você fez e vamos ver o que a gente consegue fazer para desenvolver mais você, sabe? Ninguém faz isso. Quantas empresas hoje tem pessoas hoje dando palestras, porque essa empresa não chega para essa pessoa e fala o seguinte, vem cá, poxa, vamos melhorar um pouquinho a tua forma de falar no palco, vamos conversar, pessoas que têm evangelistas, e aí, tu vai num evento, aquele evangelista é uma pessoa que fica só atrás do estande, extremamente passivo, ou fazendo papel de comercial, sendo que o evangelista não é comercial. Então, falta, de fato, do lado das empresas, ela ajudar a desenvolver as pessoas, muito, muito, muito. E de outro lado, existe muito amador no mercado, e em vários aspectos, pessoas que são extremamente agressivas, pessoas que não são corretas com as outras, que gostam de desmerecer outras pessoas por vários motivos, ao invés de dar suporte. Existem pessoas que acham que o conhecimento é uma coisa que ela não pode compartilhar. Existem pessoas hoje, cara, que é uma coisa que eu acho que é um dos maiores danos do mercado de desenvolvimento, que são pessoas que estão pulando de trabalho em trabalho por aumento de salário. Isso é uma coisa tão visão a curto prazo, ela não tá entendendo que a carreira dela não acaba daqui a 5 anos. E ela tá criando um buraco muito grande, porque vai chegar um ponto que ela vai ser uma pessoa extremamente cara para uma empresa sem ter ganho aquelas habilidades que a empresa espera. E essa empresa vai demitir ela para contratar 2 pessoas. E ela não vai entender o porquê. Entendeu? Então, assim, eu acho que os dois lados estão sofrendo muito. Ainda o processo de recrutamento ainda é extremamente tradicional, ainda é vaga de emprego, o que a gente sabe que não funciona. Tem um estudo do LinkedIn de 2015 que mostra que quando você recruta ativamente, você consegue atingir 75% das pessoas no mínimo. Enquanto uma vaga mesmo, quando é passivo, apenas 25% das pessoas estão buscando emprego. Então você tem que ir através delas, você tem que chegar nelas. E cara, a melhor forma de chegar é você sendo boa praça, você criando uma empresa que seja bacana, uma empresa livre de egos. Por exemplo, 50% das pessoas que pedem demissão é por um mau relacionamento com o gestor. Então calma aí, como é que a gente transforma a pessoa em gestor ou em gestora? Nenhuma empresa conversa sobre isso, e é isso que é uma coisa que me dá uma agonia, sabe? Isso que você falou é
bem grave mesmo, né? Porque o que acontece, cara, o que eu sinto, aí também você pode falar um pouquinho mais, é que tem casos que, a pessoa é promovida a um cargo de gestão porque não tem uma política legal, assim, de carreira, assim, pra empresa, e aí o próximo level, vamos dizer assim, pra aquela pessoa seria virar gestor, né? Então, só que ela não tem o mínimo preparo pra, primeiro, lidar com pessoas, segundo, estabelecer talvez processos, ou até remover processos que estão impedindo o time de fluir bem, né? Então, e o terceiro que é o lance da habilidade técnica mesmo, às vezes não é aquilo que parece ser, né? Então, na minha visão, tem muito isso acontecendo mesmo no mercado, e a gente vê vagas, às vezes, não sendo preenchidas porque, a galera tá, sei lá, jogando passe lá no alto, ao extremo. Eu digo isso porque eu tô num processo também de contratação aqui na empresa e cara, eu vejo algumas coisas absurdas, assim, sabe? Você fala, não faz sentido. Você olha a experiência da pessoa, assim, você fala, cara, não bate, sabe? Não faz sentido, né? Não, que nem outro dia, falando assim, tem uma vaga de front-end aqui em São Paulo que tá ganhando 18 mil reais. Eu falei, gente, calma. Desculpa, com todo carinho a todos os programadores. Eu sei que eles são o motor de um produto, mas, cara, desculpa, não vale 18 mil reais. Gente, é 18 mil reais. Não vale. Terceiriza isso, pelo amor de Deus. Terceiriza, porque, não faz sentido. Então, assim, eu acho que sim, a gente tá supervalorizando. Eu acho que, poxa, cara, como eu falo supervalorizando, é supervalorizando no sentido de salário. Essas pessoas têm que receber desenvolvimento pessoal. Essas pessoas têm que receber benefícios. Essas pessoas têm que receber um ambiente acolhedor, um ambiente amistoso e um ambiente para desenvolvimento. Essas pessoas têm que receber muita coisa da empresa, essa pessoa tem que receber bônus, tem que receber participação de lucro. Então faz o seguinte, diminui o salário dessa pessoa e dá em bônus, dá em participação de lucro, mas não bota em salário, porque você tá quebrando o mercado de tecnologia. Uma startup hoje, cada vez mais, ela tá precisando receber investimento, porque senão ela não consegue gente de tecnologia. E aí de fato, o mercado tá num momento de transição. Eu acredito que hoje o programador, a programadora são os novos jogadores de futebol. Tudo que acontece hoje... mas pode ver, evasão para outros países porque estão pagando em outra moeda, então desvalorizando a nossa moeda, então tá saindo. Vai precisar de uma lei Pelé urgente aí. Exatamente isso, mas é exatamente isso, vai precisar de uma lei Pelé. E o que acontece? O clube é visto como vilão, e aí vai chegar algum presidente fazendo propostas malucas para trazer aquela pessoa, e na verdade aquela pessoa é um risco, como muita gente aconteceu em clube de futebol. Então sim, total. É a mesma coisa, eu pinto como o mesmo cenário. Um exemplo muito legal disso, cara, é, por exemplo, as APOS. Eu acho que é uma técnica que eu sempre quis testar numa empresa, que ela, depois de 3 meses, quando você bate 3 meses na empresa, você recebe uma proposta pra você pedir demissão. Olha que louco. E, ela faz uma proposta onde ela fala assim, olha, eu vou te pagar tanto, acho que é, sei lá, alguns milhares de dólares, pra poder você sair. Fala, olha, se você quiser se demitir agora, eu pago, sei lá, 5 mil dólares pra poder você sair da minha empresa. Quer sair? E, cara, 93% das pessoas não saem. Olha que louco. Então, eu acho que tá no Brasil, acho que a gente pode, testar alguma dessas coisas mais cool, assim, que é exatamente fazer propostas para as pessoas saírem, porque se ela não sair, significa que ela tá engajada. Agora, se ela é curto prazo de ficar pulando emprego, ela vai sair. E que bom que ela vai sair, porque você bota uma outra pessoa que seja um espírito diferente. Então, cara, sensacional. A gente pode até gravar um episódio só sobre esse assunto aí, que eu acho que tem muita coisa bacana pra gente discutir. Eu acho que teu know-how aí também com essa área, não sei se vou tá desde 2014 na Bunny, é isso? A gente começou, 2014, a gente começou a conceituar o que se tornou a Bunny em 2014. Sim, então, legal, tem vários dados aí que a gente pode marcar um episódio só disso. Eu acho bem legal a gente discutir isso, porque esse eu acho que é um dos assuntos que a gente mais gosta de falar aqui no Dev na Estrada, né? Até porque, como o pessoal tem falado bastante, eu quero ouvir mais tech, eu acho essencial a gente ter esses episódios um pouco fora, assim, de tecnologia X ou Y. São legais, vão existir, né? A gente não vai tirar isso da nossa grade, do nosso objetivo aqui, mas acho que esses assuntos que são mais voltados à carreira, voltados à cultura, a comportamento, acho que são bem legais a gente discutir aqui, e fica o convite aí pra você vir no episódio especial aí falar sobre isso aí. Pô, legal, e momento assim, Fábio Júnior, cara, volta e meia, né, eu ouço vocês, assim, até às vezes eu falo no Twitter que eu tô ouvindo, e já teve vários papos que quando começou aí nesse assunto, assim, cara, eu me coçava ouvindo, eu falava sozinho, como se estivesse
interferir. Eu pausava o podcast de vocês e eu começava a falar como se estivesse respondendo. Falei, gente, eu quero participar desse assunto, eu preciso participar. Então, assim, cara, eu acho que sim, eu acho que, poxa, vai ser um prazer participar de quantos assuntos vocês quiserem, que achar que eu posso ajudar. E eu acho que, de fato, a gente tem que começar a conversar mais sobre isso, sim, porque, cara, já tem tanta gente bacana falando sobre assunto técnico, tanto assunto bacana, tanto artigo legal, tanto vídeo legal. Eu acho que tá na hora de a gente começar a falar sobre coisas de carreira mesmo, coisas que não são técnicas, porque no fim das contas é isso que eu acho que vai inspirar essa nova garotada que tá vindo muito bem tecnicamente, mas talvez com pouco guia no ponto de vista de carreira. Sim, com certeza, cara, com certeza. Queria agradecer aqui, né, a sua participação, o tempo, né, disponível pra gente aqui, pra gente gravar, trocar uma ideia, e também por você transmitir a sua mensagem aí através da tua experiência, né, as coisas boas, coisas ruins, o que foi legal pra tua carreira, compartilhar isso com a gente, com os ouvintes também é sempre bacana, por isso que eu reforço aqui a importância das entrevistas, né, mais uma vez, é bacana você ouvir o caminho que as pessoas tomaram, né, nem sempre você vai seguir o mesmo, quase que certeza que não, às vezes, mas você ter pelo menos ouvir essas pessoas falando, pessoas como você, experientes já no mercado, estão há um tempão já nessa luta, assim, já é muito bom, né, cara? Faz a gente crescer bastante. Ah, sem dúvida, cara. Obrigado. Eu sempre quis participar e eu fico muito feliz de ter sido convidado. Veio num momento muito bom, assim. Eu acredito que é isso, cara. Eu acho que a gente tem que olhar de fato como as outras pessoas chegaram naquele caminho, porque eu espero que tenham vindo mais pessoas arrogantes como eu era, pra poder falar assim, ok, eu vou fazer melhor que ele. E eu vou fazer, sabe? Eu sou assim até hoje e eu acho que todo mundo tem que ser um pouquinho de arrogante nesse ponto de vista. Sem destratar ninguém. Eu sempre, poxa, quem me conhece sabe, eu sou pessoa de abraço, eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo. Eu sou muito carinhoso com todo mundo porque eu fui criado assim. Mas você tem que ser muito, muito competitivo. Você tem que, de fato, ir pra cima. E você tem que ser alta performance. Então, eu acho que faz a base da gente sempre querer ser alta performance. E cada um do seu jeito. Eu comparo com as pessoas que passaram pela minha carreira. Todos eles eram muito bons. Alguns conseguiam fazer coisas que eu nunca pensei em fazer. E eu tenho meus pontos fracos também. Muitos deles. Mas eu sempre continuo sendo ousado, correto com as pessoas e trilhando meu próprio caminho. E eu acho que mais pessoas têm que ouvir a história dos outros para poder criar os próprios caminhos. Eu tenho lido muitos livros. Cara, a maioria dos livros que eu leio não são técnicos. Nunca foram. Porque eu gosto muito de ver como é que as pessoas chegaram naquele lado, o que elas fizeram, qual foi o ponto de virada, para poder falar, ok, então eu vou tentar me comparar aos outros e começar a criar o meu, sabe? Então eu acho que, poxa, continue fazendo essas entrevistas, porque não só vai inspirar muita gente que tá começando, mas também vão me inspirar. Que legal, cara. Bacana, Bernard. Bom, agradeço mais uma vez e, galera, até o próximo podcast e abraços. Abraço! Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.